Nesta videoaula vamos falar sobre os arrays multidimensionais. Os arrays multidimensionais ou matrizes podem ser pensados como arrays de arrays. Bem, aquilo que a gente chama comumente de vetor, que tem apenas uma dimensão, um agregado homogêneo de uma dimensão, não deixa de ser uma matriz, na medida em que nós podemos sim ter uma matriz com apenas uma linha. Então, quando se fala em matrizes, isso engloba até mesmo os arrays unidimensionais, só que nós vamos falar também dos bidimensionais, tridimensionais, etc. Então, o armazenamento de notas de N alunos. Temos aí uma matriz, mas a gente chama isso comumente em programação de um vetor. Um vetor com 50 posições do tipo float, real, né? E eu posso armazenar notas aí de 0 até 50 notas, é a capacidade máxima desse array. Então, uma estrutura unidimensional. Bem, mas aí nós poderíamos acrescentar uma segunda dimensão, armazenamento de notas de 4 bimestres de N alunos, também de 0 a 50. Então, eu teria essa estrutura. 4 bimestres e 50 alunos no máximo. Então, uma matriz de 4 linhas, 0 a 3 e 50 colunas, 0 a 49. Então, poderia pensar ao contrário, 50 linhas e 4 colunas. Isso depende muito do programador, como ele acha que vai ser mais prático para fazer a leitura dos dados, o processamento, enfim. É possível, então, pensar de uma maneira ou da outra, 4 linhas com 50 colunas ou o contrário, né? Bem, então eu tenho aí nota e bimestre, já que todos esses dados armazenados serão notas, então serão tipo float, mas as dimensões são aluno e bimestre. Então, podemos, como já fizemos no material de vetores, criar um tipo, antes de criar a variável, né? Em vez de criar a variável direta, eu posso criar um tipo, que eu posso utilizar várias vezes ao longo do programa. Então, type-def, float, eu vou chamar isso de array nota bimestral, notas bimestrais, 4 por 50. Então, aí, logo na sequência, crio a variável nota bimestre, nota bim. Então, a minha variável se chama nota bim. E aí, por exemplo, ali onde está marcado, nota bim 00, nota do primeiro bimestre do primeiro aluno. Nota do primeiro bimestre do terceiro aluno. Agora, nota do quarto bimestre do quarto aluno. 3. Como a gente começa em 0, sempre a gente subtrai 1. Para saber a ordem, para se referir à ordem. E na última posição ali, o quarto bimestre do 50º aluno. Então eu posso fazer aí leitura desses dados, processar esses dados. Por exemplo, se eu quiser tirar a média de um determinado aluno, a média dos 4 bimestres para um determinado aluno, eu tiro a média desta colunazinha aqui. Por exemplo, o aluno 1 está na casa 0. Então, as suas notas estão dispostas aqui. Eu poderia, então, calcular a soma das notas em cada bimestre para aquele aluno, aí onde eu estou destacando, e depois dividir por 4. Já se eu quiser, por exemplo, a média das notas de todos os alunos em um determinado bimestre, por exemplo, aqui o quarto bimestre, a última linha, poderia então somar esta linha até a casa n, o n pode ser menor ou igual a 50, somar essas notas e dividir pelo número n. Aí eu teria a média das notas de um determinado bimestre, a nota de todos os alunos em um determinado bimestre. Então, são vários processamentos que eu posso fazer. Poderia calcular a média geral, somar todas essas notas, então eu tenho que fazer a minha estrutura de repetição percorrer esta matriz toda,
somando todas as notas. E ao final eu divido pelo número de notas, que seria 4 vezes o N. Né? São 4 notas para cada aluno e N alunos. Então, 4. Estou sempre supondo que todos os alunos terão 4 notas, mas eu vou ter um número variável N de alunos. Então, é fácil calcular o total de notas. Bem, e o percurso básico, né? Esse termo percurso é um termo importante em várias estruturas de dados, né? O que é o percurso? Acesso a todos os elementos uma única vez de maneira sistemática. Toda estrutura precisa ter um percurso. Às vezes o percurso é óbvio, como no caso de um vetor. Casa 0, casa 1, 2, 3, 4, etc. até o final. Mas nós vamos ver que há determinadas estruturas em que eu posso ter percursos diferentes. Exemplo, inicializar todas as células da matriz com um valor qualquer. Então, eu tenho aí uma matriz, 3 por 4, 3 linhas por 4 colunas, então 0 a 2, 0 a 3, e vou fazer a inicialização de todas as células com 0. Existe um comando para fazer isso de forma direta, até sem usar for, mas para título de exercício, vamos executar essa rotinazinha aí que tem esse trecho de código que tem 2 for, um dentro do outro. Né? Então, qual é o comportamento? Vamos ver. Para ir variando de 0 a 2, que é o i que vai orientar o percurso das linhas, e então o i começa com 0, entrou, e dentro desse for tem um outro for. Esse for vai variar, é o j que vai controlar, vai variar de 0 a 3. Então, o j está valendo 0, então eu tenho os valores 0 e 0, encontro dessa linha que está marcada em azulzinho e a outra que está marcada numa cor salmão clara. Então, elas vão estar sempre se movimentando, e o encontro dessas duas áreas marcadas em cores vai ser exatamente aquela célula a qual eu vou ter acesso no momento. Então, agora nesse momento é a matriz IJ00, é a MAT 00. Então, o I permanece, o I vai permanecer em 0 para toda uma variação do J. Então, o J passou agora para 1, então é 0, 1. M0, 1 recebe 0. O I passa para 2 e assim vai. O J passa para 3, perceba que o 0, o I está fixo em 0. E, finalmente, o J agora vai passar para 4. Quando ele passa para 4, ele está fora da faixa. Ele não está referenciando coluna nenhuma mais e o for vai ser abandonado agora. Então, agora sim, o I vai variar para 1, para a segunda linha. Está na faixa, entra e aí começa tudo de novo para o J. Então, esse é o comportamento quando nós temos um laço dentro de outro. Para cada passo do externo, o interno tem toda uma variação. Então, agora, podemos acelerar um pouco essa animação. O J vai tendo toda a sua variação para 2, para 3 e vai. Agora nós temos 1, 3. Mate 1, 3 recebe 0. Saiu da faixa, abandona o for J, o for interno. Para ir variando de 0 a 3, 0 a 2, ele ainda entra. Então, 2, 0, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. É o 2, 3, é o mate 2, 3, mate e J que vai receber 0 agora. O J vai evoluir e vai sair da faixa. Então, abandona o laço interno e volta para o laço externo. O I também vai evoluir e passa para um valor que está fora da faixa. O I teria que ser menor que 3, ele já é igual a 3. Então, o laço é abandonado também, o laço externo também é encerrado. Então,
Essa é uma maneira típica de percorrer matriz para várias coisas. Não, então, sempre que eu tenho duas dimensões, eu preciso de dois laços aninhados ou dois laços concatenados, né? N dimensões irão requerer N laços. Então, vai ter situações, como a gente vai ver já já, que tenho 3 laços ou até 4 laços, um dentro do outro, né? Uma outra possibilidade, eu tenho essa matriz com valores já armazenados e eu faço para I de 0 a 2 e para J de 0 a 3, mate I, J, mais. Então, eu vou incrementar todos os valores. O 2 vai passar para 3, o 4 vai passar para 5 e etc. Todos os valores serão incrementados de 1. Mate IJ recebe mate IJ mais 1. Esse é o incremento. Bem, uma matriz tridimensional. Vamos criar primeiro um tipo. O tipo básico é float dessa matriz tridimensional e nós vamos chamar de array nota bimestre disciplina. E a partir desse tipo criamos a variável nota bimestre disciplina. Bem, por que tridimensional? Nós estamos armazenando notas, não é? Então, primeiramente nós tínhamos nota de alunos, depois nota de alunos em 4 bimestres, aí isso levou a uma matriz bidimensional, e agora nós temos as notas em 4 bimestres para N alunos, mas agora em 6 disciplinas. Tá? Nós acrescentamos aí uma dimensão, que era a disciplina. Então, enfatizando, a nota não é uma dimensão, a nota é o dado que eu vou guardar. As dimensões são número de alunos, bimestres e disciplinas, né? A ordem que eu vou colocar essas dimensões depende do meu interesse, da minha aplicação, né? Então, agora eu tenho uma matriz tridimensional. Eu tenho nas linhas o bimestre, os bimestres, eu tenho nas colunas alunos, que pode ir de 0 até 50, e tenho na profundidade, como se fosse camadas, para trás eu tenho as disciplinas, são 6 disciplinas. Então, por exemplo, a nossa variável chama nota bimestre disciplina, indexada com 0, 0, 0, primeiro bimestre, primeiro aluno, primeira disciplina, disciplina 1. Então, índice 0, 0, 0. Índice 005, primeiro bimestre, primeiro aluno, porém a 6ª disciplina está lá na posição 5. 330, quarto bimestre, né, a 4ª linha, quarto aluno, 4ª coluna e disciplina 1, está na primeira camada, logo nessa face aí da matriz tridimensional, essa face da frente. Indexado por 3, 49, 5. Então, 4ª linha é quarto bimestre. 50º aluno, disciplina 6. Então, lá na 4ª linha, 50ª coluna, mas com a profundidade 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lá na coordenada 5. Um problema: calcular a média das notas dos 4 bimestres e nas 6 disciplinas para N alunos. Então, serão sempre 4 bimestres, serão sempre 6 disciplinas, mas o número de alunos pode variar. Tem que ser menor ou igual a 50. Então, na leitura nós perguntamos, forneça o número de alunos, leia N. Então, esse N vai ser um parâmetro, vai ser um dado necessário para o for J. Então, para I de 0 a 3, que é o número de linhas, são os 4 bimestres. Para J de 0 a N-1 é o número de alunos. E para K de 0 a 5, que é o conjunto de disciplinas. Então, soma
soma recebe soma mais nota bimestre, disciplina IJK. Então, com isso eu obtenho, com essa rotina aí, 3 laços, um por dentro do outro, nós vamos obter a soma. Ao sair, a variável float média recebe a soma dividido pelo número de elementos que eu somei. Quantos elementos são? 4 bimestres, 6 disciplinas. Então, 4 vezes 6 vezes o número de alunos que foi fornecido pelo usuário. Bem, então nós temos aqui a visualização da nossa matriz tridimensional. Nós vamos visualizar um pouco essa movimentação do percurso, mas sem fazer o rastreamento do código, apenas vendo a evolução do IJK. Observemos que para cada valor de I tem toda uma variação de J, e para cada valor de J tem toda a variação do K. Então, por exemplo, começando I igual a 0, J igual a 0 e K igual a 0. Quem vai variar? Somente o K. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 4, 5. Então, qual é o significado disso? O primeiro bimestre para o primeiro aluno. E esse caminho em profundidade é pegando as notas das várias disciplinas do primeiro bimestre deste aluno. Quando termina, aí somente neste momento que o J vai ser incrementado. Então, primeiro bimestre, segundo aluno, e aí o percurso do K vai me levando às várias disciplinas nesse bimestre e para esse aluno. E assim vai seguindo até chegar ainda na primeira linha, ou seja, estou no primeiro bimestre, mas para o último aluno, o 50º aluno, e o K vai variar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até a 6ª disciplina. Então, sempre o percurso vai se dar nesta ordem. Um determinado bimestre, um determinado aluno, e aí depois as várias disciplinas. Nós podemos, e vamos ver na frente, uma outra maneira de organizar essas coordenadas. Finalmente, após todo esse percurso do primeiro bimestre, aí sim que avança o I. Passamos então para o segundo bimestre, ainda o primeiro aluno, e aí vai percorrer todas as disciplinas. Bem, então eu tenho a leitura ou qualquer outro tipo de processamento organizado desta maneira. Eu sempre trabalho dessa lógica: o bimestre, dentro de cada bimestre os alunos, e para cada aluno as disciplinas, certo? Mas podemos organizar isso de outra maneira? Sim, dependendo da aplicação, de como os dados vão estar organizados para a entrada. Por exemplo, eu poderia organizar desta forma, até que seria mais plausível, né? Eu trabalhar por disciplina. Então, uma determinada disciplina, matemática, aí eu tenho o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto, etc. E aí tenho diversos alunos. Então, na hora de manipular essa matriz, a leitura vai ser uma disciplina, um bimestre, e aí todos os alunos naquele bimestre para aquela disciplina. Bem, agora vamos pensar um problema com 4 dimensões. Uma estação meteorológica deve armazenar temperaturas então o dado fundamental é o float, temperatura real. Latitudes de 0 a 19 graus norte são as coordenadas, as posições onde vão estar colocados os termômetros. Longitudes de 40 graus a 59 graus oeste. 50 diferentes altitudes de 0 a 49 km. Então, num determinado ponto, um cruzamento de coordenadas, determinadas coordenadas, latitude e longitude, eu vou ter ao nível do mar um termômetro, 1 km, outro termômetro, 2 km, e assim sucessivamente. Vão ser 50 termômetros dispostos em diferentes altitudes. E eu quero guardar isso tudo para os 100 primeiros dias do ano. Então, vamos raciocinar o seguinte:
é importante pensar assim, cada dimensão que entra como sendo um acréscimo numa outra dimensão. Então, se eu quisesse trabalhar só com latitude, seria um vetor. Temperaturas para essas latitudes. Latitude 0, latitude 1, 2, 3, etc. Mas como eu já tenho também o cruzamento de latitude com longitude, eu já tenho uma coisa bidimensional, como se fosse um mapa. Aí eu teria 20 latitudes e 20 longitude, eu teria 400 elementos na minha matriz. Bem, mas aí eu acrescento uma terceira dimensão. São 50 diferentes altitudes, de 0 a 49. Então, para cada um daqueles 400 pontos de cruzamentos entre 20 latitudes e 20 longitudes, que é a minha matriz bidimensional, eu tenho 50 diferentes altitudes. Então, eu vou ter... Então, os três primeiros dados requerem uma matriz tridimensional. Latitude, primeiras dimensões, né? Latitude, longitude e altitude. Aí eu já tenho 400 elementos na matriz, aquelas duas primeiras dimensões, multiplicado por 50, eu já vou ter 20.000 elementos nessa minha matriz tridimensional, né? 20 por 20 por 50. Bem, mas eu vou precisar armazenar também esses dados, esses 20.000 dados, por 100 dias do ano. Então, a questão temporal vai adicionar uma quarta dimensão. Agora nós vamos ter uma dificuldade de visualização. A nossa visualização é mais prática em 3 dimensões, como é o nosso mundo se organiza. Então, nós podemos imaginar uma matriz tridimensional onde cada célula guarda um vetor. Na verdade, eu posso, vamos voltar, e eu posso pensar a matriz bidimensional como se fosse um vetor, ou seja, uma matriz unidimensional, onde cada posição é um vetor, então um vetor de vetores. Quando eu tenho uma matriz tridimensional, eu posso pensar como sendo uma matriz bidimensional, onde cada elemento, cada célula é um vetor. É o que me dá a terceira dimensão. A mesma coisa eu vou raciocinar agora que já está mais difícil de visualizar, com 4 dimensões, eu vou pensar uma matriz tridimensional onde cada célula guarda um vetor de 100 posições. Então, essa seria uma estratégia de abstração para a gente pensar uma coisa um pouco mais complexa, que é uma matriz de 4 dimensões. E isso poderia seguir para mais dimensões. Então, eu tenho latitude 0 a 19, longitude de 40 a 59 oeste, e diferentes altitudes, são 50 termômetros e os primeiros 100 dias do ano. Então, o meu vetor, nossa variável, ficou temperatura, latitude, longitude, altitude e tempo, questão temporal, os dias 20, 20, 50 e 100. Nós já tínhamos 20.000 elementos, dá 200 mil, 2 milhões de elementos. É uma matriz realmente gigantesca. Para fazer um percurso nessa, por exemplo, calcular a soma das temperaturas, aí para depois achar uma média, alguma coisa desse jeito. Para ir variando de 0 a 19, para J de 0 a 19, para K variando de 0 a 49, para W variando de 0 a 99. Então, soma, recebe soma mais temperatura, latitude, longitude, altitude, tempo. Até o nome da variável ficou bem grande, para tentar expressar o que ela significa, né? Bom, mais de 4 dimensões já são situações muito raras. Na verdade, e também traz muita complexidade para a organização dos dados. Na verdade, a gente poderia dizer que o vetor, ou seja, a matriz unidimensional, é algo muito corriqueiro em programação, muito comum. A matriz bidimensional também não é rara, é comum se usar. Tridimensional já é mais raro um pouco, e quadridimensional, muito, muito raro, e mais do que isso é muito difícil acontecer, né? Então, a complexidade é muito grande, e só realmente uma aplicação que exija isso é que vai fazer a gente definir uma estrutura de dados
com tantas dimensões. A nossa dica cultural é sobre o poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor Vinícius de Moraes. Nasceu em 1913 e morreu em 1980 no Rio de Janeiro. Como podemos ver, é um homem que produziu em muitos campos diferentes, é uma personalidade importante da cultura brasileira. Vamos mostrar aqui apenas alguns exemplos da sua produção muito vasta. Vinícius produziu no campo de peças de teatro, produziu em crônicas, deixou uma quantidade enorme de textos em prosa, mas especialmente em verso. Então, quer dizer, um dos grandes poetas da literatura brasileira. E como podemos ver aqui do lado esquerdo, assim, uma quantidade de produções musicais com Toquinho, seu grande parceiro, o poeta e o violão, com Baden Powell, os afro-sambas, Baden Powell, que é um dos grandes violonistas, talvez um dos maiores violonistas brasileiros, Tom Jobim, Toquinho, Miúcha, e também se dedicou a uma importante produção de arte para crianças. A Arca de Noé é uma preciosidade. Quem tem irmãos, primos pequenos, assim, pode procurar a Arca de Noé 1 e 2. São composições feitas a partir de alguns poemas seus, como está abaixo a Arca de Noé, e aí foram musicalizados depois por ele e por Toquinho. É muito difícil escolher alguma coisa de Vinícius de Moraes, dada a sua enorme produção, mas eu vou deixar um poema que é talvez um dos poemas mais conhecidos. Chama-se Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. É um belo soneto, todo construído em versos de 10 sílabas, muito correto assim, na métrica, na técnica da versificação, mas também muito bonito no seu conteúdo, e que fecha com aquilo que se chama de chave de ouro, essa frase que virou quase um provérbio, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu vou deixar na descrição algumas sugestões para quem quiser conhecer mais desse grande poeta e cantor-compositor Vinícius de Moraes.